Acompanham pelo Facebook do CESURG Sarandi. Hoje realizaremos mais um super evento em alusão à Semana Acadêmica do curso de Agronomia, onde estamos realizando palestras com grandes profissionais do setor agrícola e o CESURG como uma instituição que promove a sinergia com a comunidade, tanto mais no nosso contexto que estamos vivendo, onde a conexão une fronteiras, né, vence elas e traz, então, para a comunidade de Sarandi, da nossa região, como do nosso estado, do nosso país, em todos os lugares que nos acompanham, compartilhamos com vocês esse super evento que será realizado hoje. Por isso, a nossa comunidade acadêmica recebe a todos, mesmo que em vias virtuais, com grande entusiasmo para a realização de mais um evento técnico da área de agronomia e focada na irrigação. Então, eu me apresento, eu sou o professor Deuander, eu trabalho com a disciplina de irrigação e drenagem, e juntamente do meu colega, professor Luciano, traremos aí uma noite de muito conhecimento com a participação do nosso palestrante. Então, já de bate pronto, passo a palavra para o professor Luciano para que a gente faça as honras e receba o nosso palestrante da noite. Muito bem, Deuander, obrigado pelas palavras iniciais. Eu inicio agradecendo de imediato ao Igor e toda a equipe Netafim, quando a gente pensou nessa noite, nesse momento de capacitação, de qualificação dentro da semana acadêmica, nós imaginávamos que poderíamos buscar, Igor, uma experiência diferente, talvez trazer para o Rio Grande do Sul pessoas com conhecimento de áreas que hoje a gente ainda pode ter um pouco de distância, mas que com o passar do tempo vão se aproximando e que principalmente o aporte tecnológico, o cenário que nós temos pela frente tem trazido, aproximado, né, o engenheiro agrônomo, as pessoas que estão se qualificando destas oportunidades. E por isso, eu agradeço ao Igor, eu vou de imediato apresentar o Igor, logo na sequência ele vai falar, vai poder também interagir com todos, mas o Igor é formado em engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele tem mestrado em produção vegetal, na agronomia, solos, nutrição de plantas na Universidade Estadual de Santa Cruz, e ele atua no segmento de irrigação, fertirrigação, nas regiões do Espírito Santo, na Bahia, Rondônia, e com foco, né, em culturas tropicais, um pouco diferente do que é o nosso dia a dia aqui, café conilon, cacau, banana, pimenta do reino, mamão e outras. Mas a gente sabe que a Netafim é uma líder mundial em irrigação inteligente, ou seja, o uso racional e eficiente da água. Então, o Igor vai estar falando aqui de várias linhas de atuação onde a irrigação e a fertirrigação entram, são importantes, fazem aí um aporte tecnológico muito grande. E é claro, né, dentro da disciplina de irrigação, na qual eu e o professor Deuander estamos compartilhando, mas também em todas as outras disciplinas que a gente acaba entrando, né, na necessidade das condições climáticas, do ambiente, a irrigação ela tem se tornado cada vez mais importante. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, na região de Sarandi, onde o CESURG está, estamos com uma condição, hoje tivemos chuva, mas passamos por um momento mais seco aqui, desde setembro, Igor. A gente já vem enfrentando, tivemos o verão passado também, já com pouca disponibilidade hídrica, e muitas pessoas nos procuram para interagir, para conversar qual é o melhor sistema, qual é a dinâmica, qual é a forma que eu posso fazer irrigação num pomar de frutas, numa lavoura de grãos, ou até mesmo na horticultura, enfim. Hoje a gente quer falar um pouco sobre esse assunto, esse cenário. Você que está aí numa empresa que tem este aspecto e essa possibilidade aí de vários cenários, de várias culturas, e numa região que tem crescido e desenvolvido muito no Brasil. Então, para nós é uma grande oportunidade. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, Igor. Se tudo der certo, a gente monta uma turma aqui da agronomia, né, Deuander? E vamos lá para a Bahia conhecer esse trabalho que a Netafim está desenvolvendo lá. Algumas coisas a gente já tem aqui na nossa região também, mas essa integração e essa interação do conhecimento
é muito importante. Gostaria também de saudar, cumprimentar todos que nos acompanham nesta transmissão e deixar, né, para que a gente possa interagir. O objetivo aqui é poder conversar, dialogar também, deixarem as suas perguntas, né, para que, na medida do possível, nós, assim que o Igor concluir a sua apresentação, hoje o Igor vai estar falando um pouco do cenário da irrigação, vai falar destas tecnologias, de ferramentas de gestão da irrigação também, o que é muito importante, porque, afinal de contas, o uso racional e eficiente da água é importante. Então, venha calhar com o momento que a gente vive aqui. Então, o pessoal pode ficar à vontade para interagir, para perguntar. Vamos fazer desta oportunidade um momento aí de construção do conhecimento. Igor, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Falei que é da Bahia, o pessoal deve estar esperando o sotaque baiano, mas aí vocês já vão ver que o Igor não é daquela região do sotaque mais carregado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao convite do professor Luciano e toda a equipe aí do CESURG. Apesar desse momento que a gente está vivendo agora, né, esse caos aí todo de pandemia, eu acho que teve essa parte, o que a gente pôde trazer de bom do que aconteceu, essa interação, né, essa integração aqui. Eu estou conversando com o pessoal aí do Rio Grande do Sul, aqui da Bahia, compartilhando experiências, isso é muito bacana. O professor Luciano, então, entrou em contato comigo, pediu para eu trazer algumas informações, espero que vocês gostem bastante do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Ele já me apresentou, então vou já dar início, não vou demorar muito, tá? Vou compartilhar minha apresentação, então 2 segundos eu peço. Professor Luciano, tudo ok aí? Com a apresentação compartilhada? Ok, estamos visualizando aqui. Tudo certo. Beleza, pessoal. Então, já fui apresentado, né? Meu nome é Igor, trabalho para a Netafim, atuo aí já no segmento de irrigação há quase 6 anos, certo? Como o professor falou, a maior parte do meu conhecimento está com as culturas tropicais, mas vocês vão ver aqui que eu trouxe algumas coisas interessantes aí, que vocês têm aí na região de vocês, né? Já cheguei a acompanhar também alguns projetos de gotejamento subterrâneo em grãos, que eu vou estar mostrando também aqui hoje, tá bom? E já deixo aqui, desde então, já pode ir aí tirando todas as dúvidas, colocando as perguntas aí, que eu vou tirar as dúvidas de todos, tá certo? Bom, a ideia de hoje foi trazer uma palestra voltada, né, para o cenário e perspectivas da irrigação no Brasil e algumas tecnologias e ferramentas de gestão, certo? Bom, começando, eu gostaria primeiramente de apresentar quem que é a Netafim, né? O que é a Netafim? A Netafim, pessoal, é uma multinacional, tá? Que nasceu em Israel. A Netafim já completou aí 55 anos de vida. Aqui no Brasil nós estamos há 25 anos, tá? É uma empresa que nasceu na região sul de Israel, lá na região do deserto de Negev. É uma região que, para vocês terem ideia, a pluviosidade anual chega a médias aí de 60 milímetros por ano. Então, quase nada de água, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso semiárido nordestino aqui, as médias estão em torno de 500 a 600 milímetros por ano, né? Então, muito superior ainda a essa região de Negev. E eu não sei se todos sabem, mas Israel é um grande produtor até de frutíferas, produtor também de oliveiras, jojoba e outras culturas, e até a nível de exportação também, né? Então, lá a gente tem um clima extremamente severo, né, solos arenosos, solos pobres quimicamente, então tudo lá é um desafio. E foi nesse cenário que foi criado a Netafim, né, foi nesse cenário que a Netafim iniciou a irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejo é uma tecnologia que foi criada pela Netafim, e aí se espalhou pelo mundo todo, né? Hoje todo mundo sabe o que é uma irrigação por gotejamento. O nosso foco sempre é esse, né, ajudar o mundo a produzir mais com menos. A nossa sede principal hoje está em Israel. Não sei se todos acompanham as notícias do agronegócio, mas a Netafim, há mais ou menos 2 anos atrás, ela foi adquirida por um grupo estrangeiro, também uma multinacional conhecida como Mexiquem.
Atualmente, esse grupo já mudou de nome, agora é a Orbia. Então, 80% da Netafim pertence à Orbia e os outros 20% ainda estão em poder do grupo de Israel, tá? Então, toda a nossa sede, o nosso coração continua em Israel. Alguns números vocês podem acompanhar no slide aí, com relação à nossa presença em mais de 110 países. Netafim hoje ocupa o primeiro lugar de empresa do segmento de irrigação do mundo, e em alguns outros números interessantes aí. Bom, entre as nossas soluções inteligentes, nós atuamos basicamente em 5 mercados foco, que é o de cultivos anuais, perenes, protegido, mineração e paisagismo, certo? Aqui no Brasil, 3, na verdade, é o nosso padrão de trabalho, tá? Que é mais precisão, que a gente atua mais forte, que é aí os cultivos anuais, cultivos perenes e cultivo protegido. Aqui quase não temos nada de mineração nem de paisagismo, tá? Mineração é muito comum nas regiões do Chile, e o pessoal utiliza muito gotejamento para extração de resíduo. E qual que é o nosso serviço, então, né? A gente, além de ser uma fábrica, nós também atuamos com projeto e com suporte técnico. Então, em todas as etapas do projeto, a gente atua, né? Então, a gente atua aqui, atuamos com soluções para cultivos protegidos, estufas, viveiros. Trabalhamos também com todo o segmento de filtragem, certo? Soluções de digital farming, que são as partes mais tecnológicas, né, controladores, estações meteorológicas, sensores, as válvulas de campo, responsáveis por fazer todo tipo de automação do sistema. O nosso foco no segmento de irrigação é a irrigação localizada, que aí entra gotejo e microaspersão, mas nós também atuamos no segmento de aspersão convencional, tá? Atuamos também aqui na parte de conectores e acessórios dos mais diversos tipos, tubos flexíveis, entre outros, tá? E dos nossos serviços aqui, nós temos projetos, equipe de engenharia para dimensionamento desses projetos, serviços técnicos, serviços agronômicos, que é o qual eu faço parte. Hoje eu estou dentro do departamento agronômico da Netafim. Nós somos em 7 pessoas, né, espalhados pelo Brasil, cada um com foco em culturas específicas, tá? Então, vocês podem ver aqui o resumo do nosso trabalho, né? São soluções de ponta a ponta, desde a fonte de água até as raízes da planta, tá? Essa foi uma abertura para vocês conhecerem mais o que é a Netafim. Bom, o professor Luciano me deu o desafio de tentar trazer algumas informações sobre a parte de cenário e perspectivas. Geralmente, essas informações, quem solta, tá, pessoal, é a ABMAC, não sei se vocês todos conhecem, né, Associação Brasileira de Máquinas. Então, eles também soltam os dados atualizados relacionados a todo o mercado, a toda essa parte de irrigação. Ainda não soltaram nenhum material já compilado, tá, com relação às informações para 2020, mas eu trouxe aqui tudo que eu consegui achar de mais atual eu trouxe para vocês aqui agora, tá bom? Vou até me dar o luxo que eu peguei uns slides aqui da Cogo, que é uma empresa de inteligência em agronegócio. Então, eles fazem esses levantamentos de mercado. Então, eu recebi até vi esse relatório alguma semana atrás, e casou muito bem, porque o professor Luciano, poxa, me pediu para falar um pouco sobre o cenário, as perspectivas, e esse material traz umas informações bem bacanas, tá? Acredito que aí em meados de 2021 a ABMAC deve estar soltando já aí os números bem mais atualizados, tá? Então vamos lá, pessoal, só para a gente ter uma ideia e tá focado falando a mesma língua, né? Vamos ter uma ideia aqui agora da área total, né? Então vamos pegar Brasil, falando em Brasil, área total, 850 milhões de hectares, dividindo essa área total aí, né, entre as áreas urbanas, florestas, né, florestas nativas, áreas de preservação, unidades de conservação, vamos somar aí 71%, e restando para a área agricultável aí 28%, que dá aí uma média aí, vamos botar aí 240 milhões de hectares, tá? Vocês também conseguem acompanhar nesse slide aqui a divisão, né, por segmento. Então, temos aqui para pastagem, a quantidade 158, para grãos, cana e para outros cultivos, né.
Depois eu posso estar compartilhando, tá, com o professor, ele pode estar enviando para vocês um PDF dessa apresentação sem problemas nenhum, mas só para a gente ter uma ideia do que a gente tem de área disponível agricultável, né? Então vamos ficar com a cabeça aí nesses 244 milhões de hectares. Bom, dando sequência, eu acho muito interessante esse slide. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi uma segmentação dessa, né? Segmentando as propriedades rurais no Brasil por extrato de área, né? Então, se a pessoa tem aí propriedades de 1 a 10 hectares, de 10 a 50 hectares, quantos por cento que representa, né, essas propriedades por tamanho? Vou mostrar para vocês, pessoal, o campo que eu mais estou presente, que é esse aqui, né? Propriedades de 10 a 50, propriedades de 50 a 100 e de 100 a 500, tá? Essa aqui é a minha realidade hoje, aqui na região do extremo sul da Bahia e Espírito Santo, tá? Então, temos aqui, ó, de 10 a 50 representa quase a maior parte aqui dos extratos das propriedades, né, representando aqui 31,26%, propriedade de 10 a 50 hectares, aqui de 1 a 10, né, as áreas menores representam 38%, e aqui nós não vou detalhar cada número desse, é bastante coisa, mas só para a gente ter uma ideia dessa divisão dessas propriedades, né. Bom, e agora, focando um pouco mais na parte de irrigação, vamos falar sobre as áreas, né? Irrigação dividida pelas áreas, né? A irrigação dividida pelas regiões do Brasil. Vamos pegar aqui, então, a região Nordeste, responsável por tendo aqui 18% da área irrigada, Centro-Oeste com 13%. Sul, Sudeste, nós temos aqui com a presença de 39%, tá? E só para vocês terem uma ideia, vejam que, juntando toda essa área aqui, o que dá 6,9 milhões de hectares, nós estamos falando de apenas 8%, 8,8%, vamos arredondar para 9% da área total, né, da área que nós já temos plantada, é irrigada, ou seja, nós temos aí muito mercado pela frente, tá? Apenas com 9% irrigado, a gente tem muita coisa para avançar ainda. A irrigação vem crescendo muito, tá? Em algumas regiões mais do que outras. Os produtores estão vendo que eles não podem ficar dependendo muito de condições climáticas. O produtor hoje ele precisa de segurança, que vai entregar um produto, que ele vai conseguir produzir, tá? O produtor hoje ele também necessita do que a gente chama de crescimento, de verticalizar a produção, né? Hoje as áreas rurais, a terra está ficando muito cara. Não sei aí como a realidade um pouco da região de vocês como é que tá, mas acredito que não deve ser diferente. As propriedades rurais estão encarecendo muito e o produtor hoje ele precisa precisa achar um jeito de verticalizar a produção, que é o quê? Que é incrementar a produtividade, que é crescer em produtividade, né, mantendo a mesma área, né? É conseguir extrair mais sem ter que aumentar a área. Então, a irrigação é uma tecnologia que vai ajudar muito nessa questão de conseguir verticalizar a produção. Aqui um pouco dos métodos em como eles estão divididos, né, nessas áreas irrigadas, nesses 9%. Então, vocês podem perceber aqui que a Netafim, que atua aqui nesse ramo de microaspersão, representa 9%, gotejo 15%, e aqui na aspersão convencional 26%. Um dos segmentos também que está em ascensão é o pivô central, tá? Representando aqui 21% dessa fatia. Inundação também, que é um sistema ainda muito utilizado, né? Apesar de todos os contras que existem aí com relação à questão de inundação, excesso de água, ainda é um sistema que tem um custo relativamente mais baixo quando comparado a outros, mas também é bastante expressivo quando a gente faz um comparativo com outros sistemas, tá? Carretel aqui, muito comum ainda nas áreas de cana-de-açúcar, tá? Principalmente para fazer as fertirrigações, que no caso, nas áreas de cana-de-açúcar, quando a gente fala em fertirrigação, na verdade a gente está falando da aplicação da vinhaça, né? E
E muita gente tem na cabeça aquela história de que a irrigação é o grande vilão, né? Fica com aquele número na cabeça de que irrigação consome 70% da água, e a gente sabe que não é bem assim, tá? Então eu gosto muito dessa imagem. Vocês todos, não tem título a imagem, mas todo mundo aí já deve saber do que se trata. Então aqui a gente está falando aqui, nessa imagem eu quero mostrar o ciclo hidrológico, tá? Então a gente pode ver que essa água não é utilizada e ela simplesmente some, né? Existe um ciclo por qual essa água que é utilizada na irrigação, que é utilizada na lavoura, passa e depois ela retorna, né? Então nessa figura a gente pode acompanhar aqui um dos principais fenômenos em lavouras, um dos principais fenômenos para os vegetais, né? Que é a evapotranspiração, ocorrendo em vários momentos, né? Aqui, em todas essas setas vermelhas aqui, representam evapotranspiração e evaporação, né? Então, a gente vê a água passando aqui por toda a ciclagem, formando as nuvens e sendo devolvida aí para os corpos d'água, ou então indo para os lençóis freáticos e tudo mais, tá bom? Então, assim, não tratem irrigação como um vilão, pelo contrário, irrigação é uma tecnologia que está se fazendo cada vez mais necessária no campo, tá? Hoje já temos muita informação, já tem muita tecnologia para ajudar o produtor a usar o recurso hídrico com respeito, para ajudar o produtor a conseguir ter um projeto de irrigação, mesmo que ele não tenha uma reserva de água abundante, vamos dizer assim, tá? Então hoje já tem muita tecnologia para diversos cenários, certo, pessoal? Então, dando um pouco de continuidade aqui, falando um pouco mais das partes das tecnologias, então, né? Vou focar um pouco na parte da irrigação localizada, que é a irrigação com a qual a Netafim trabalha, que é a irrigação com a qual eu tenho experiência. Então, nós praticamente temos projetos de irrigação localizada, aí micro ou gotejo, em praticamente todas as culturas, tá? Se não tiver no Brasil, pode ter certeza que em algum lugar do mundo vai ter um projeto de irrigação localizado para aquela cultura, tá? Nós temos projetos super desafiadores em questão de relevo, projetos de gotejo em áreas planas ou projetos de gotejo ou microaspersão em áreas extremamente declivosas, tá? Clima também, nós temos projetos em diversas regiões aí com climas variados, clima desde muito frio, muito quente, projetos bem desafiadores também lá na região norte, que durante o período de inverno passam por uma seca muito severa, tá? Tipos de solo também, projetos em solos arenosos, argilosos. Vocês vão ver que tudo, pessoal, tem jeito, tá? A tecnologia hoje está bastante avançada e fazendo um levantamento, fazendo um agroprojeto, né, fazendo um levantamento de informações agronômicas de uma maneira precisa, de uma maneira utilizando a ciência ao nosso favor, vocês vão ver que dá para achar uma solução para boa parte dos casos, tá? Quando a gente fala em irrigação, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, tem que levar em consideração colocar água é diferente de irrigar, tá? Ser um molhador é uma coisa, ser um irrigante de verdade é outra coisa completamente diferente, né? Quando a gente é um irrigante, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa primeiro de um projeto bem feito, bem dimensionado, bem instalado, e é claro, depois que você tem tudo isso, só tá bom? Não, você ainda precisa entrar agora na parte de manejo, porque de nada adianta você ter o top de linha se você não sabe manejar bem, né? Então, igual a gente fala nesse slide aqui, né? O desperdício, na ausência de um manejo adequado, o que a gente tem? Desperdício de água, estamos desperdiçando recurso, desperdiçando nutriente e, é claro, desperdiçando energia, né? Redução de produtividade e qualidade, que é o que nós não queremos, né? E acaba que a gente tem um aumento no custo da atividade, né? Então, a gente sai aí no prejuízo. Agora, quando a gente tem um projeto bem feito e a gente tem um manejo adequado, nós estamos usando o recurso hídrico de maneira eficiente, nós estamos usando também de maneira eficiente a nutrição, né, os nutrientes e a energia. Com isso, o que a gente obtém a resposta? Máxima otimização de produção e qualidade. E é claro que todo produtor busca hoje, afinal os insumos estão ficando cada vez mais caros, então o que os produtores estão buscando é reduzir os custos na atividade, né? Então, se você economiza na água, você economiza na energia. E isso aí, no final da safra, vai estar lá tudo, vai ser mais dinheiro no bolso do produtor rural.
Quando a gente fala um sistema de irrigação, é uma parte integrante de um conjunto de técnicas agrícolas, tá? Irrigação, para mim, é algo essencial, tá? Quando eu estava na minha graduação, e também em outros lugares, quando eu fiz o mestrado também não foi diferente, né? Muitos professores, eles descartam a irrigação, né? A irrigação é a última coisa que tem que olhar. Eu acho que isso é um conceito que não cabe mais, tá? Então, eu tenho clientes aqui que têm 1 hectare, eu tenho clientes de 2 hectares, que fazem projetos de irrigação, que são irrigantes, que buscam melhorar a produção, que buscam ter mais qualidade. Então, eu acho que a gente tem que parar com esse conceito de que irrigação é a última coisa que tem que ver. Não é. Irrigação é um dos poucos itens numa lavoura que vai te trazer a segurança de que você vai ter aquele produto no final da safra, que você vai poder entregar esse produto, tá? Independente do que acontecer com relação às oscilações climáticas, tá? Mas a irrigação por si só também não faz milagres, né? Então, a gente precisa ter esse conjunto aqui que vocês estão vendo na tela, né? Então, eu preciso de clima favorável, eu preciso de água mais nutrientes, afinal, sem água e sem nutrientes nada acontece. Eu preciso de uma fitossanidade adequada, de nada adianta ter clima, ter água, e a minha lavoura está lá com a fitossanidade inadequada, cheia de doença ou com praga atacando, né? Eu preciso de uma genética muito adequada. Vocês que estão aí na região, uma região que é comum, cultivo de grãos, vocês estão muitos passos à frente, porque grãos é uma cultura foco para o Brasil em si, né? Então, são culturas que têm muito estudo, são culturas que têm muita pesquisa, são culturas que o pessoal toda hora está desenvolvendo material genético que responde a isso, que responde àquilo. Já eu sofro um pouco aqui na minha região, tá? Com essa parte genética ainda é um gargalo para as culturas com a qual eu trabalho. E uma última que é a tecnologia, né, pessoal? Vocês estão acompanhando aí que a tecnologia está cada vez mais presente no campo. Então, através de um sistema de irrigação inteligente, ou são drones fazendo levantamento aéreo, imagens de NDVI para ajudar no manejo da lavoura e várias outras tecnologias que vocês estão acompanhando. Hoje, está ficando cada vez mais difícil separar a tecnologia do campo, né? E quando a gente fala em sistema de irrigação num projeto, é muito importante, primeiro, a gente ter as informações da região, conhecer a parte de clima, informações do terreno, também é extremamente essencial, né? E, é claro, informações agronômicas. Informações agronômicas entra aí principalmente características da cultura, fisiologia da cultura, um pouco também da parte de evapotranspiração da região. Tudo isso a gente junta, essas informações, e a gente chama de agroprojeto, tá? Que é a partir daí que a gente vai dar início a um sistema de irrigação bem feito, bem concebido, tá? Para que vocês, eu vou apresentar para vocês agora aqui as partes de um sistema de irrigação, do jeito que a gente trabalha, tá bom? Pode ser um projeto de 1 hectare, pode ser um projeto de 1000 hectares. Eles vão ser as mesmas coisas, terão os mesmos componentes. A única diferença estará em proporções, tá? Então, a nossa solução, a gente trabalha, já falei, com agroprojeto, que é coletando todas aquelas informações que eu disse antes. Nós trabalhamos com gotejamento superficial e SDI. O que é o SDI? SDI, pessoal, são os gotejadores que são feitos, né, próprios para serem instalados debaixo da terra, né? São os gotejadores subterrâneos, tá? Então, existem gotejadores específicos para esse tipo de uso. A microaspersão, que vocês já conhecem, a aspersão convencional fixa, né? Trabalhamos com a fertirrigação convencional e com nutri-irrigação. Mais para frente eu vou falar o que é nutri-irrigação. Drip protection é um termo que ainda a gente não tem uma tradução, né? Mas nada mais é do que a aplicação de produtos diversos via sistema de irrigação. Entre produtos diversos, eu quero dizer produtos químicos, né? Defensivos, ou produtos biológicos, ou produtos orgânicos, tá? E Digital Farm, que é toda a parte de tecnologia, sensores, automação, que está entrando aí para ajudar o produtor no monitoramento, controle, gestão, tomada de decisão, entre outros fatores. Tá? Bom, esse aqui é uma imagem de um projeto macro, tá? E vamos falar agora de cada componente de um projeto. Começando pelo reservatório. Reservatório, pessoal, é algo bem específico, não sei se é muito comum na região de vocês, mas aqui na minha região é muito comum ter os reservatórios. Os reservatórios não são simples locais onde a gente só coloca água e puxa essa água para jogar para o campo, não. Esses reservatórios têm uma função, e a principal função desses reservatórios é o tratamento de água, tá? Hoje, para os sistemas de irrigação localizado, nós temos 3 problemas muito comuns, que é qual? A presença de ferro, presença de manganês
ou presença de matéria orgânica em excesso, tá? Então, esses 3 elementos são extremamente nocivos para o sistema de irrigação localizado. Então, para isso, quando a gente vai fazer um projeto, a gente pede para o produtor que ele faça uma análise química da água, para que a gente tenha uma noção desses parâmetros e quantifique esses parâmetros, né? Se a gente notar que esses parâmetros estão fora da faixa aceitável, fora da faixa de segurança, é necessária a criação de um reservatório, tá? A ideia desse reservatório é fazer a aeração. No caso da minha, vou dar um exemplo aqui na minha região, que nós temos bastante problema com ferro na água, né? Então, a ideia desses reservatórios é a gente ter essa cascata vai fazer a aeração desse ferro, né? Esse ferro vai se tornar um precipitado, vai passar de ferro 2 para ferro 3. Esses tanques reservatórios, eles precisam ter um formato retangular para permitir uma velocidade mínima para que ocorra uma decantação dessas partículas de ferro precipitado, né? Essas partículas vão decantar no fundo desses tanques e a captação para o sistema será feita ao final do tanque, né? Então, aí eu já consigo jogar uma água mais limpa para o meu sistema de irrigação, o que vai fazer com que o meu sistema de irrigação dure mais tempo, né? Vai aumentar a vida útil do sistema, tá? Vocês me perguntam, Igor, os tanques reservatórios, a aeração, elimina o problema 100%? Não, não vai eliminar o problema 100%, mas garanto para vocês que vai ajudar muito, tá? E todos sabem que os investimentos em irrigação, a irrigação não é algo com custo baixo, tá? Independente do tipo que seja. Então a gente precisa fazer algo com qualidade e com segurança para que a gente possa desfrutar de um sistema desse por muito tempo, né? Os sistemas de bombeamento, que são os mais mais variados, então bombas verticais, bombas horizontais, bombas afogadas ou não vou ficar entrando no detalhe do bombeamento, tá? A filtragem, que também é muito interessante levar em consideração a qualidade da água. Para os sistemas localizados, nós costumamos trabalhar especificamente com filtros de disco ou filtros de areia, tá? Cada filtro desses tem as suas particularidades, suas vantagens e desvantagens, tá? Esses filtros podem ser manuais ou podem ser automáticos. No caso dos filtros automáticos, eles limpam sozinho, tá? Eles detectam variação de pressão, ou você pode fazer uma programação por tempo para que esse filtro esteja, por exemplo, limpando a cada 2 horas, tá? A questão da escolha desse filtro, qual que é o melhor filtro? É uma pergunta muito difícil de responder, tá? Na minha, muito escolha, muito produtor. Eu gosto de trabalhar com filtro de disco, tem outros produtores que gostam muito de filtro de areia. Eu, na minha opinião, eu gosto de trabalhar mais com filtro de areia em locais em que a gente tem um excesso de matéria orgânica na água, tá? Aí eu acho mais interessante trabalhar com filtro de areia. Fora isso, eu prefiro trabalhar com filtro de disco, tá bom? Aqui um exemplo aqui dos filtros de areia, tá? Acredito que todos já devem ter visto. Os controladores, trabalhamos com controladores dos mais diversos tipos. Controladores aí, desde que você consegue acessar via internet, até controladores locais lá, só para fazer comandos comuns. Isso aqui é extremamente essencial, tá, pessoal? Então, tem controladores hoje que custam muito dinheiro, mas também tem controladores mais simples. A gente sabe que a gente precisa facilitar a operação no campo, e controladores hoje é um negócio muito básico numa lavoura, tá? As soluções nutritivas, né? No caso das fertirrigações ou nutri-irrigações, a gente pode trabalhar com soluções nutritivas. No caso da fertirrigação, as caixas estão lá para serem injetadas naquele momento, ou a gente pode, no caso da nutri-irrigação, a gente trabalha com as soluções estoques. Vocês estão vendo aí nessa imagem aqui, nós temos 3 tanques, né? Esses 3 primeiros aqui são estocadas as soluções nutritivas, então tem uma solução nitrogenada, uma solução potássica, uma outra solução com micronutrientes, e aqui na ponta, na 4ª caixa aqui que vocês estão vendo, o 4º reservatório, é onde é feito o preparo de calda. Então aqui é diluído toda a calda, o produtor vem, prepara aqui tudo, transfere para uma das caixas, e a caixa fica lá em stand-by, aguardando o momento da injeção de fertilizante, certo? Aqui é um componente que acompanha em alguns projetos nossos, que é a estação meteorológica. Vou falar um pouco desse equipamento. Na minha opinião, é um equipamento muito subestimado, tá? Por muito produtor que tem, não usa direito a estação meteorológica. É um equipamento muito, muito subestimado, mas que dá para a gente extrair muita informação legal. Algum exemplo aqui de um padrão de cavalete nosso. Então, vocês podem ver aqui que esse aqui são... Os cavaletes são estruturas que ficam no campo, né? Que são estruturas responsáveis pela automação. Essas estruturas aqui são as válvulas, elas que vão receber o comando permitindo que determinado bloco seja irrigado ou não, tá? A gente trabalha com automação hidráulica.
Aqui algumas válvulas de ar, válvulas de antivácuo, que são extremamente necessárias também em um projeto de irrigação. Aqui o gotejamento superficial, um exemplo de um gotejo superficial, e também um exemplo de um equipamento nosso que é utilizado para irrigações subterrâneas, né? Na parte de fertirrigação, pessoal, qual que é a ideia da fertirrigação? Nada mais é do que aplicar a solução nutritiva via o sistema de irrigação, né? É uma aplicação quantitativa de nutrientes. Uma das vantagens da fertirrigação é que otimiza a adubação. Imagina que você vai fazer uma adubação convencional numa lavoura grande, você vai demorar aí mais de um dia para conseguir para rotacionar essa adubação nessa lavoura, enquanto que no sistema de fertirrigação você consegue adubar a lavoura toda em um único dia, né? É claro que os nutrientes para esse tipo de ação necessitam ser extremamente solúveis, tá? Não adianta ser um pouco solúvel, tem que ser 100% solúvel, tá, pessoal? Então, são nutrientes, são fontes aí específicas para serem utilizadas via fértil, né? No final das contas, ela é água de irrigação enriquecida, né? É uma que a gente gosta de chamar de solução nutritiva, né? E pode ser aprimorada para nutri-irrigação, né? Um exemplo de uma agenda de fertirrigação, né? Numa fertirrigação, o produtor, então, vai estar trabalhando aí com 2 reservatórios, ele prepara a calda e vai estar fazendo a injeção desse fertilizante aí de 1, 2, no máximo 3 vezes. Aí se pergunta, por que não mais? Porque dificulta muito o operacional. Porque você imagina que toda vez que alguém vai ter que ir lá preparar a calda e está injetando, vai ter que ir preparar a calda e injetar, tá? Porque ele não tem um equipamento para fazer isso de maneira mais parcelada ou de maneira mais frequente, tá? E aí que entra a questão da nutri-irrigação. A nutri-irrigação é um avanço da fertirrigação, né? É uma aplicação da solução nutritiva via o sistema também, só que agora é uma aplicação qualitativa de nutriente, né? A ideia da teoria por trás da nutri-irrigação, qual que é? É você conseguir parcelar mais os programas de adubação, você vai estar jogando os nutrientes numa quantidade menor, só que de uma maneira mais frequente, né? Semelhante ao que um nutricionista indicaria para a gente hoje, né? Você precisa fazer refeições pequenas, só que numa quantidade maior. Aqui não é diferente, a ideia básica é a mesma, tá? A ideia é otimizar a adubação da fazenda, a ideia também é você conseguir permitir que as concentrações, que o potencial osmótico durante as operações de fertirrigação estejam em níveis ideais, adequados, facilitando a absorção daquele nutriente pelas plantas, tá? E esse tipo de prática ajuda muito e incrementa demais em questão de produtividade. Trabalho muito com esse tipo de sistema aqui na minha região. Se um dia vocês puderem aqui estarem vindo na região, vocês vão conhecer esse sistema aqui, o jeito que a gente trabalha aqui, que é bem bacana, tá, pessoal? É um negócio bem avançado mesmo. E a ideia também é qual? A gente sabe que o custo dos fertilizantes está altíssimo e a gente precisa cada vez mais estar aumentando a eficiência desses insumos. Diferente da fertirrigação, na Nutri, o que eu tenho? Eu tenho já a solução preparada, ela fica estocada, então eu tenho aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da semana, eu tenho a opção de estar injetando fertilizante ou não, tá? Eu acompanho muitos projetos de fruticultura aqui, principalmente vou falar de banana e mamão, onde os produtores aqui fazem adubações aqui de segunda a sábado. Aí você fala, mas ele está salinizando. Não, lembra lá que eu falei, são quantidades pequenas, só que mais frequentes, certo? Eles fazem todo um controle dessa salinidade do solo, através de extratores de solução, e conseguem resultados muito bons aqui em questão de produtividade. Para finalizar um pouco dessa parte de fertirrigação, a gente entra com o Drip Protection, né? Nada mais é do que a prática de produtos químicos, né? Era a antiga quimigação, só que agora não está mais restrita só a produtos químicos. A gente sabe que agora a gente tem uma gama imensa de outros produtos que podem ser utilizados via sistema, tá? E aí entra os produtos orgânicos, dentro desses produtos orgânicos, eu quero dizer ácidos úmicos e ácidos fúvicos. É claro que todos esses produtos, quando vão ser aplicados por um sistema de irrigação localizada, necessitam de uma qualidade mínima, tá, pessoal? Esses produtos não podem ter precipitados, não podem ter qualquer tipo de resíduo ou partícula, porque podem ser nocivos para o sistema de irrigação. Então, você tendo um produto de qualidade, sem a presença desses resíduos, pode ser injetado via um sistema de irrigação localizada, né? E também temos produtos biológicos, que está ficando cada vez mais comum agora o cultivo, né, de determinados grupos de bactérias e fungos,
Tem algumas propriedades aqui que já fazem isso, né? Eles cultivam esses grupos de bactérias aí, que atuam em controle de nematóides, ou que atuam aumentando a fixação de nitrogênio, entre outras ações que esses grupos fazem, tá? Esses grupos de bactérias e fungos. E os próprios produtores já estão cultivando e injetam toda essa substância via sistema de irrigação. Tá? É um trabalho bem bacana também. Você tem aí maior segurança, né? Você imagina que você vai estar preparando um produto químico, todo mundo fala, o cara está preparando um produto químico e está lá pulverizando uma lavoura sem proteção, sem isso, está correndo risco, porque o produto é muito tóxico. Então você tem segurança, porque aqui depois com a cauda de um produto está preparado numa caixa daquela, o sistema de irrigação que vai injetar tudo, você não tem nada de injetando via aérea e vento levando o produto para um lado, ou levando para o aplicador, ou qualquer outra coisa. A gente tem velocidade na operação, lembra lá da fertigação que a gente consegue adubar tudo num único dia? Mesma coisa na aplicação de um químico desse. A gente tem uniformidade na aplicação, consegue fazer com que toda lavoura receba a mesma quantidade de produto. E é claro que a gente consegue com isso tudo, a gente consegue economizar aí esses produtos aí que a gente sabe que não tem um preço baixo, né? Então essa é a ideia também aí de conseguir fazer esse tipo de atividade com esse sistema. Alguns conceitos legais que a gente gosta de utilizar quando a gente está falando das irrigações localizadas nutra a planta, não o solo, né? Um colega aqui da região gosta de falar, ele fala, Igor, a irrigação por gotejo, cara, é um sistema, imagina um sistema de criação de animais e confinamento. Um gotejo é a mesma coisa, tá, pessoal? Um gotejo ou microaspersão também. A ideia é que a gente nutra a planta e não o solo, tá? Então, às vezes a gente traz muito aqueles conceitos de sequeiro para áreas irrigadas, que a gente está querendo raízes com 1,5 m, 2 metros de profundidade, e quando a gente está num ambiente em que eu consigo, naqueles 40, 50 centímetros, eu consigo fornecer água e nutriente em quantidades bem pequenas e a planta expressar isso em produtividades muito altas, a gente sabe que se torna diferente o manejo, né? A gente está praticando um confinamento de raízes aqui, né? Então, vocês podem perceber aqui, ó, fornecer a dose certa, no local certo e no momento certo. É para isso que a gente tem a irrigação, tá? E é claro que é o que todo mundo busca, que é isso aqui. Enquanto poupa uma quantidade significativa de água, reduzir o uso de fertilizante e de outros recursos, né? Claro, mão de obra, energia, tudo isso está ficando cada vez mais difícil no campo. Outro detalhe que a gente sempre gosta de falar, que quanto mais você sabe, mais você produz. Informação hoje é tudo. Então, eu vou no produtor hoje, eu pergunto para ele, o que você fez? O que você aplicou? E ele não anota, eu já falo, não, mas vamos começar a anotar, vamos começar a registrar, informação é tudo. Só tem informação que a gente consegue saber o que a gente está falhando, o que a gente pode melhorar, tá? E essa é a ideia também da gente criar esses sistemas de automação inteligentes que ajudam o produtor a monitorar e ajudam o produtor a fazer uma gestão de uma lavoura, né? Essas tecnologias de automação, a principal ideia delas é aproveitar mais os dados, né? E elevar a agricultura para um patamar muito mais superior, né? Então, a ideia, pessoal, é isso aqui, ó, integrar e automatizar totalmente o ciclo de irrigação, né? Ajudando os produtores a tomar decisões melhores. A gente sempre fala em inteligência artificial, irrigação 4.0, agricultura 4.0, mas a verdade é que ainda a decisão sempre vai ser nossa, que está no campo, que está vendo como é que a planta está se comportando, né? A ideia desses computadores, de toda essa inteligência artificial, é nos dar sugestões do que pode ser feito, né? Através daquelas informações que eles estão armazenando, e aí o produtor é quem vai dar vai bater lá o carimbo final lá do que vai ser feito. Vamos irrigar, não vamos irrigar, vamos aplicar um fertilizante, não vamos aplicar um fertilizante. A ideia é essa, a ideia é juntar todas as informações e falar, tá aqui, o que você quer fazer com isso agora, né? E otimizar isso, esse é o grande salto, né, na otimização do sistema de irrigação. Eu vou falar um pouco disso agora, que a gente vai entrar na parte de digital farming, ferramentas de gestão. Importante dizer, pessoal, que quando eu falo de ferramentas de gestão, eu não só quero falar de computadores ou de sensores, tá? Nessa parte de ferramentas de gestão também entra muito da teoria, da física de solo, que a gente tem que conhecer, vai trabalhar com irrigação, tem que saber um pouco dessa parte, para a gente conseguir fazer o manejo do sistema. Então, além de sensores e computadores, entra também a parte teórica de informação,
que vai ajudar a gente a fazer essa gestão de um manejo, né, de uma lavoura, de um sistema de irrigação numa lavoura. Quando a gente fala em digital farming, eu quero dizer o quê? São um conjunto de equipamentos que vão ajudar no controle e automação de todo o sistema de irrigação, tá? Então, nós temos aí sistema de irrigação completamente automatizados. O produtor vai chegar lá, vai mostrar o que ele quer fazer, quando e quanto, e o computador vai responsável por fazer toda essa abertura de válvula, fechamento de válvula e tudo mais. Mesma coisa para o sistema de fertirrigação e nutriirrigação. O produtor só vai chegar lá, a única coisa que ele vai ter que fazer é preparar a cauda, deixar essas caudas estocadas em reservatório. Pode ser no sistema de nutriirrigação de última geração, ou pode ser numa fertirrigação convencional. Os controladores farão toda essa etapa de injeção automatizada, né? E é claro que entra aí depois também para ajudar a gente nas tomadas de decisão, que são os monitoramentos, né? Os monitoramentos aí podem partir de parâmetros climáticos, ou de sensores de umidade de solo, ou até de sensores de plantas que estarão aí nos próximos, acredito que ano que vem aí já teremos alguns sensores de planta também, tá? Quando eu falo desses sensores de planta, eu quero dizer de sensores de potencial hídrico na planta, tá? Não sei se todos estão familiarizados com um equipamento chamado câmara de Scholander, que mede o potencial hídrico na folha, e a ideia é ter sensores que meçam o potencial hídrico também semelhantes ao que uma câmara de Scholander faz na folha, e a gente tenha sensores aí instalados no caule da planta, tá? Esse sistema de irrigação inteligente, a gente apelidou ele de NetBeat, certo? Hoje o que a Netafim tem de mais avançado no campo, em questão de controle, em questão de inteligência, em questão de sensores, é esse equipamento. A ideia desse equipamento é integrar todo o sistema de irrigação, desde a parte de componentes de válvulas, né, desde a parte de componentes de sensores de campo, e que o produtor tenha um fácil acesso a esse equipamento de onde quer que ele esteja, né? Então a gente sabe que a gente vive num mundo completamente globalizado, a informação é fácil, está na palma da mão, e a mesma coisa está acontecendo aqui para os equipamentos de irrigação, né? Então hoje, para vocês terem ideia, eu já acompanho 6 equipamentos desse aqui, na região que eu estou, só aqui na região do extremo sul da Bahia do Espírito Santo, nós trabalhamos com 6 equipamentos desses, e eu consigo ver a fazenda, ver o que está acontecendo, ver o que eles estão fazendo, consigo dar um sinal daqui para funcionar um sistema, consigo acessar históricos, consigo ver alarmes de sistema com relação a rompeu tubulação, em tal bloco, tá saindo água, o sistema vai e desliga tudo automaticamente, pula para o próximo bloco. Dá para fazer tudo, pessoal, tudo dá para fazer com esse tipo de equipamento, tá? E é claro que esse equipamento também, uma parte bacana dele é que ele recebe informações de fontes externas. Então eu posso estar aí, com o passar do tempo, que novos sensores ou novas tecnologias forem sendo descobertas, né, forem sendo alocadas no mercado, eu posso estar inserindo esses equipamentos dentro desse tipo do NetBeat, tá bom? Uma interface bem simples, então a gente fala aí que são painéis claros, aqui está em inglês, tá? Nas imagens vocês estão vendo, mas é tudo em português já. Então o produtor entra, ele consegue acessar as informações de uma estação meteorológica, consegue acessar as informações de programa, de infraestrutura, da parte de funcionamento de válvulas, vazão do sistema está ok, vazão está alterada, tá? Tudo muito simples. Vai facilitar muito o gerenciamento dos programas de irrigação. Consegue ter uma visão geral do mapa da propriedade. Então, ele vai ter lá os blocos, como vocês estão vendo nas imagens aqui. Ele vai ter aqui os blocos que estiverem sendo irrigados vai mostrar, vai ficar caindo uma gotinha. É muito bacana essa interface, né? Alertas de recomendações também, então se determinado sensor está no ponto crítico, o equipamento pode mandar um alerta, olha, bloco 1 está ficando muito seco, ou bloco 1 está com excesso de umidade. Então o equipamento é capaz de mandar esses alertas também, para que o produtor possa agilizar a tomada de decisão dele, né? E é claro, o foco de todos esses equipamentos e sensores é ajudar no manejo de irrigação, né? A água aí é o ponto principal de uma lavoura, é o ponto principal, o principal produto constituinte das plantas, né? É o que, igual o nosso corpo aí, 80% é água, para as plantas não é diferente. A água está presente em praticamente todos os processos metabólicos da planta, então controle de temperatura, transporte de fotossimilados, fotossíntese, e vários outros processos aí, a água é necessária. E é aquela ideia, né? A gente tem água, temos a tecnologia, então a gente tem o dever de
tratar o recurso de maneira eficiente, né, sem desperdícios. Bom, entrando nessa parte de manejo, e falando um pouco sobre essa gestão, né, de como manejar essa irrigação, de como obter mais eficiência, eu gosto de começar pela estação meteorológica, que é um equipamento que ajuda muito com a gente nas informações de quanto irrigar, né. A estação meteorológica é um equipamento que vai realizar medições de parâmetros climáticos, né, e, é claro, vai determinar um dos principais parâmetros para a gente da irrigação, que é a evapotranspiração. Com essa informação, é a informação que a gente vai utilizar aí para estabelecer a lâmina máxima de um projeto, tá? Então, imagina que aí na região de vocês, que tem uma evapotranspiração, vamos dizer aí de 5, 6 milímetros, só um exemplo, tá? De 5, 6 milímetros no dia, o projeto de irrigação que vai ser feito numa região dessa tem que ser capaz de entregar essa quantidade de água no dia, tá? Então, a gente sempre faz um projeto de irrigação focando no ponto crítico, né? Focando em lâminas críticas, que a gente chama, né? A estação também é capaz de medir outros parâmetros, entre luminosidade, temperatura, velocidade do vento, e também fornece essas evapotranspirações diárias que ajudam a gente no manejo. Lembra lá que eu falei que as estações são equipamentos extremamente subestimados? Agora eu vou dizer o porquê. Não sei se todos acompanham alguns outros materiais do IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Eles escreveram um material chamado Agrometeorologia dos Cultivos, que é muito interessante. Recomendo a leitura, tá? É um livro aí que está disponível. Vocês podem acessar o site do IMET e baixar o PDF, tá? É um livro que praticamente vai casar aí aspectos climáticos para todas as culturas de interesse do Brasil. Então tem lá grãos, fruticultura, tá? E é claro que a irrigação sempre está junto, e eu vou falar por quê. Aqui, pessoal, é uma divisão, vocês estão vendo aí nesse slide, uma divisão comum de variáveis climatológicas, né? Variáveis que podem afetar crescimento, desenvolvimento e produtividade, né? Essas variáveis climatológicas, vamos tratar elas semelhante à lei do mínimo lá de fertirrigação, né, de fertilizante, quando a gente fala de nutrição mineral de plantas, né? Mesmo um micronutriente, se ele não tiver numa faixa adequada, ele pode ser um fator limitante de produção. Aqui, por mais que a gente esteja dividindo as variáveis em primárias e secundárias, ambas são importantes, tá? E quando a gente vai falar, e quando a gente está falando em manejo de irrigação, é muito difícil a gente não levar em consideração esses parâmetros, tá? Então, vamos pegar aqui só os principais, vamos falar sobre as primárias aqui, radiação solar, temperatura, né, disponibilidade hídrica e evapotranspiração. Radiação solar, vocês quando tiverem a oportunidade de ler esse material, vão ver que ela é variável de acordo com a cultura, afinal, cada cultura tem lá a sua fisiologia, então nós temos as plantas C3, plantas C4, plantas CAN, né, e cada uma tem o seu tipo de interação com radiação solar. E radiação solar é algo, pessoal, que cada cultura vai ter o seu ponto de saturação máximo, né, de absorção de radiação, e mesmo que você continue fornecendo um nível maior de radiação, ela para naquele ponto de saturação e ali ela fixa, tá? Nesse ponto de saturação máximo, as taxas de carboxilação das plantas aí, ó, costumam elevar. Então a ideia, vamos imaginar aqui em campo, o que seria ter uma condição boa? Seria ter a radiação solar sempre nesse ponto de saturação. Quando a gente vai falar de temperatura, já é o contrário, né? As culturas, elas atuam bem, têm uma taxa de carboxilação alta até determinada temperatura, e a partir do momento que passa dessa temperatura limite, aí já começa a decair, né? Já começa a decrescer aí a taxa de fotossíntese, o que vai interferir na carboxilação da planta, que vai reduzir também. Então, se a gente tem essa queda em taxa de carboxilação, a gente vai ter queda de produtividade, né? Imagina que a gente tem esses dois fatores principais, radiação solar e temperatura, e a disponibilidade hídrica, pessoal, que é aí que entra a irrigação, é o limitante desses dois, né? Porque não adianta você ter radiação num nível de saturação muito bom, se você não tiver água lá disponível para a planta, a taxa de carboxilação cai, e de nada adianta você fornecer radiação se não tiver água. Mesma coisa temperatura. A temperatura pode estar no nível ideal, mas se você não tem água disponível para a planta, ela também não vai conseguir extrair o máximo de potencial produtivo, né? É aí que entra a disponibilidade hídrica, é aí que entra a questão da irrigação para fazer diferença, porque a gente também não pode ficar aí dependendo de chuvas para fazer esse processo, porque a planta está em atividade todos os dias da safra, a planta está em atividade, e se a gente ficar só esperando chuva no momento certo, chuva parcelada em quantidade certa, a gente sabe que a chance de sucesso não é tão grande quanto se a gente tivesse um sistema de irrigação capaz de prover isso no momento adequado, né?
E aí entra outros fatores que eu não vou entrar em detalhes, isso aqui cabe uma conversa, uma palestra aí, se vocês quiserem depois a gente marcar para fazer um bate-papo disso sobre essas variáveis, a gente pode estar conversando, tá? Entra aí outras como evapotranspiração, fotoperíodo, velocidade do vento, direção do vento, umidade do ar, e tudo isso aqui, pasmem, mas todas essas variáveis vão casar de alguma maneira com a irrigação, tá? Um outro conceito muito importante que a gente sempre leva em consideração nos nossos projetos também é o coeficiente de cultivo. Ele vai ser variável de acordo com a cultura, vai ser variável de acordo com a fase fenológica, e aí pode sofrer interferência com relação à população, né, e entre outros fatores. Mas é um coeficiente, é uma informação aí fácil de achar, né, a literatura tem aí para diversas culturas, a gente consegue encontrar essa informação fácil, mas é uma informação que tem que ser utilizada tanto para fins de estabelecer uma lâmina de projeto, quanto para a parte de manejo da irrigação, é muito interessante saber. Tá? Um exemplo aqui que eu trouxe, pessoal, eu separei aqui um desenho de um citrus aqui, então a gente vê aqui que a ideia é que em cada etapa dessa nós temos um ciclo fenológico diferente, tá? Então aqui nós temos a planta, vamos imaginar que logo depois que, um pouco antes de iniciar o florescimento, aqui eu já tenho a abertura de flor, aqui eu já tenho o fruto se formando, o enchimento e maturação, né? Então, a ideia é que vocês saibam que em cada fase dessa, o coeficiente de cultivo vai ser diferente, né? Se o coeficiente de cultivo vai ser diferente em cada fase dessa, eu necessito dele para me ajudar a ajustar o meu manejo de irrigação. Porque se eu tenho uma evapotranspiração X e eu sei que minha planta está em determinada fase fenológica, eu preciso casar, né, essa informação de evapotranspiração com esse coeficiente de cultivo para conseguir determinar qual lâmina que eu preciso aplicar, tá? Isso a gente falando de maneira bruta, tá? Aqui o que a gente chama de balanço hídrico. Saiu isso, eu preciso repor isso, tá? É claro que existem outras ferramentas aí que são basicamente os sensores de solo, que vão ajudar, vão dizer, poxa, realmente você precisa devolver essa quantidade ou você pode devolver só metade dessa quantidade, né? Então, você vê que a coisa já começa a necessitar de mais informações, né? Quando a gente entra em como irrigar, independente da cultura, pessoal, pode ser uma cultura perene, não vou falar projeto de grãos, porque projeto de grãos eu vou mostrar depois para vocês algumas imagens, vocês vão ver que a concepção é um pouco diferente, mas em cultivos que a gente tem um espaçamento mais considerável, né, como café, como citros, em cultivos que a gente tem essas fileiras de planta, né, não cultivos de área total como grãos a gente sempre utiliza a mesma concepção, que é o quê? Faixa úmida por toda a linha de plantio, tá? Se for em gotejo, faixa úmida por toda a linha de plantio. Se é um projeto de microaspersão ou aspersão, a nossa concepção é sempre obter a sobreposição de passagem de água, né? Sobreposição da lâmina de água passando, para que a gente tenha uniformidade de aplicação e para que toda aquela faixa fique molhada, né? Então, quando a gente fala em gotejo, às vezes muita pessoa pode estar, eu tenho que ter um emissor em cima da planta? Não, você não tem que ter um emissor em cima da planta, porque você imagina que se você esticar um tubo gotejador com cada emissor naquela planta, com o tempo, né, por questões do sol esquentar, aí tem toda aquela de contrair, de expandir e tudo mais, os emissores acabam saindo dessa posição. Então, o conceito, quando a gente fala de projeto de irrigação localizada, é sempre faixa úmida, tá? E é claro que quando a gente chama de bulbo úmido, que é essa faixa, o que a gente quer ali? A gente quer água na quantidade ideal, a gente quer nutriente na quantidade ideal, e a gente quer ar, né? A gente precisa manter ainda a oxigenação para um bom desenvolvimento das raízes, né? Outro detalhe importantíssimo de ser conhecido é a textura do solo. Então, vocês aí na fazenda que vocês estão atuando, se você é um irrigante, mesmo se não for um irrigante, mas essa informação de textura de solo tem que saber. Você tem que saber qual que é a textura do solo. Você precisa saber a composição desse solo, né? Se ele é mais argiloso, se ele é mais arenoso, se ele é um médio. Então, é muito importante conhecer essa informação. Essa informação influencia nas questões de manejo. Essa informação também influencia na concepção de um projeto. Imagina que você vai fazer um projeto aí de irrigação por microaspersão ou por aspersão, que a gente trabalha com altíssimas taxas de aplicação, e você tem solos com uma textura muito argilosa, que geralmente a velocidade de filtração é muito baixa, e acaba criando aquele escoamento, né, aquela lâmina de água sobre o solo, aquelas poças de água sobre o solo. Isso não é legal, pode trazer prejuízo dependendo do que for a cultura. Então é necessário você conhecer o solo,
e isso vai facilitar muito a sua vida em questões de manejo e em questões de projeto também, tá? Para vocês terem ideia, aqui eu trouxe um exemplo de um caminhamento da água de acordo com a textura do solo, né? A gente sabe que a água se distribui no solo, se movimenta no solo por capilaridade, né? Se ela se movimenta por capilaridade, então a textura do solo vai influenciar nessa movimentação da água, né? Vamos levar em consideração que em solos argilosos a gente tem uma capilaridade a gente tem uma porosidade muito maior. Então vocês podem ver que a água se comporta numa abertura mais uniforme, tá? Num solo de textura média, essa abertura já não é tão uniforme, e num solo com a textura arenosa, é menos ainda, né? E o que isso afeta, né? Isso aqui vai afetar no manejo, pessoal. Porque imagine que se você trabalha num solo igual esse primeiro, um solo argiloso, você pode se dar o luxo de trabalhar em turnos de rega, tá? Vamos falar em projetos de gotejo. Você pode dar o luxo vocês podem dar o luxo de trabalhar aplicando lâminas mais pesadas, aguardar um tempo até ter que voltar com a irrigação nessa área. Agora, se você trabalha com solos mais arenosos, você não pode aplicar essas lâminas muito pesadas, tá? Porque o que acontece? Se você vai aplicar uma lâmina muito pesada, essa água vai acabar lixiviando, então você está jogando essa água em profundidade. Lembra que a gente conversou no início que a gente está falando de um sistema de confinamento de raízes, então a gente quer a água ali naquela camada mais superficial, né? Então, nesses solos mais arenosos, o manejo já precisa mudar. Em solos mais arenosos, a gente já precisa estar trabalhando aí com irrigações mais curtas, né, durações mais curtas e mais frequentes, que é um exemplo de como a gente atua aqui na minha região, né? Diferente de vocês aí, que eu acredito que vocês têm solos com qualidade melhor do que os solos daqui, eu estou na faixa litorânea, então aqui nós temos o que o pessoal chama de tabuleiros costeiros, né? Esses tabuleiros costeiros são solos bem rasos, então a gente tem aí uma camada nos primeiros 20, 30 centímetros de uma textura mais arenosa, e uma camada em profundidade nós temos uma argila muito densa, né? Então nesse tipo de solo a gente não consegue trabalhar, nós não temos bons resultados se a gente trabalhar com lâminas pesadas. Então a ideia aqui é trabalhar com irrigações bem pequenas, né, mais curtas e bem frequentes, tá? Então por isso que é interessante conhecer, para a gente já começar a ter um norte de como a gente vai manejar o sistema de irrigação. E aqui, né, quando irrigar, aqui eu trouxe aqui os tipos de manejo de irrigação, né? Irrigação plena. O que é uma irrigação plena? É quando a gente mantém o solo em capacidade de campo por praticamente toda a fase da cultura. Quando a gente está trabalhando com a cultura em que não é necessário fazer um déficit hídrico, não é necessário fazer um estresse hídrico, a gente trabalha com irrigação plena, né? Mantemos capacidade de campo a todo momento, até a época da colheita. Capacidade de campo, a gente sabe que a água está facilmente disponível para a planta, né? A irrigação deficitária é muito comum os produtores utilizarem esse tipo de manejo em café arábica, tá? Em café arábica, muita gente fala, estresse hídrico, mas não é exatamente um estresse hídrico, tá? É uma irrigação deficitária. Então, eles reduzem bem a lâmina de irrigação, tá? Mas mantendo ainda uma umidade na camada mais superficial, tá? Mas não corta completamente a irrigação, tá? Diferente aí de que vocês devem estar acostumados com o manejo de citros, que já entra nesse último manejo, que é o estresse hídrico, né? Onde a pessoa desliga completamente o sistema de irrigação, reduzindo muito, né? Elevando demais a tensão do solo, e aí trabalhando com faixas de tensão aí de 80 kPa, ou às vezes até maiores do que isso aí, para induzir a questão da florada, né? Tudo isso é são questões fisiológicas, por isso que a gente precisa conhecer bem a cultura, saber essas etapas, para que a gente consiga casar o nosso manejo de irrigação com essa fisiologia da cultura, né, e conseguir estar extraindo bons resultados. Esses aqui são conceitos mais importantes da irrigação, né, que é o quê? Ponto de saturação, capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Né? Ponto de murcha, você esquece. Quem é um irrigante, quem trabalha com irrigação não precisa se preocupar com o ponto de murcha, a não ser que a água da irrigação acabe, né? Mas muito difícil, tá? Eu nunca vi, nos meus 6 anos de experiência, um produtor sair, que tem uma irrigação, acabar tudo. Já chegou perto, mas nunca chegou a zerar não, tá? Então nós temos aí capacidade de campo, que é o que todo irrigante busca, né? Que é a capacidade de campo? É a máxima quantidade de água que aquele meu solo consegue reter quando é cessado o fluxo gravitacional. Então eu tenho água no nível ideal, eu tenho oxigenação ideal,
então eu tenho um ambiente ideal para criação e formação e desenvolvimento das raízes, né? Quando a gente já entra no ponto de saturação, eu já não tenho mais oxigenação, então eu estou num ambiente completamente saturado, e aí, dependendo da cultura, o dano pode ser muito alto. Tem culturas que suportam uma condição dessa por mais dias, já tem outras culturas que não suportam essa condição de saturação, e logo as raízes começam a ficar... logo a gente começa a ter problemas com apodrecimento de raízes, tombamento de planta, e vários outros problemas, tá? Então, é necessário conhecer esses conceitos, que esses conceitos é o que a gente vai usar para manejar o nosso tempo de irrigação no campo. Quando a gente fala de algumas ferramentas que ajudam a gente, ferramentas que nós trabalhamos e que nós recomendamos que trabalhem, são basicamente dois sensores de solo, tá? O primeiro deles, o tensiômetro. Esse é um tensiômetro automatizado, é um tensiômetro que faz leituras aí a cada 15 minutos ao longo de todo o dia. Então, a gente tem as faixas de tensão do dia, do comportamento da tensão do solo do dia inteiro, tá? É um dos equipamentos que eu tenho mais experiência de trabalhar, é um equipamento que eu gosto bastante, é um equipamento que, infelizmente, tem alguns pontos negativos, principalmente quando a gente está falando de monitoramento em áreas muito grandes, né? Então, a ideia do tensiômetro, ele tem uma coluna de água, né, aqui dentro dele, ele tem uma coluna de água aqui ele tem uma cápsula porosa, essa cápsula porosa vai fazendo a troca dessa água que está dentro do tensiômetro com a do solo, ele pode perder essa água para o solo, dependendo do potencial hídrico, ele pode absorver essa água e levar a coluna de água, e aí as leituras de tensão vão ser o meu parâmetro se o solo está úmido ou se o solo está seco. Do outro lado, nós temos o monitoramento com ΔT, tá? Que nada mais é do que uma sonda volumétrica, e ele vai indicar aí a porcentagem, né? A unidade de trabalho dele em porcentagem de água no solo. Então, ele vai indicar lá se o solo tem 16% de água disponível, 20%, 30%. Né? É um sensor volumétrico, ele trabalha por pulsos elétricos, né? Então ele basicamente envia um pulso, e aí a velocidade desse pulso de retorno, ele vai indicar a porcentagem de água que está presente naquele solo, tá bom? Esse gráfico aqui eu consigo detalhar bem esses equipamentos, então vamos olhar aqui esse gráfico agora. Ó, vamos pegar aqui a umidade do solo em porcentagem, ou em quilopascal, que é a unidade de tensiômetro. Então aqui no eixo vertical aqui nós temos a umidade em porcento. Então, vamos imaginar que esse eixo vertical aqui, pessoal, representa o meu ΔT, ó. E aqui no eixo horizontal, eu tenho a minha sucção, né? Eu tenho aqui em quilopascal, então aqui vai ser o tensiômetro, certo? Então, imagine que aqui eu tenho faixa de campo, né? Eu estou utilizando aqui os valores da literatura da física do solo, que dá para a gente aí de 0,1 atm para solos arenosos e 0,3 para solos argilosos, então eu converti isso aqui em quilopascal. Eu não, né? Esse gráfico aqui do Ward Trimble, tá? Então, nós temos aqui as faixas e aqui a capacidade de campo. Um detalhe, viu, pessoal? Quando a gente fala desse assunto de capacidade de campo e essa questão do 0,1, 0,3. Na verdade, a faixa de capacidade de campo, vocês podem ver por essa figura, tanto para o solo argiloso quanto para o solo arenoso, é a mesma, tá? Quando a gente está trabalhando com tensiometria, a capacidade de campo independe da textura, né? O que você tem que ter em mente que vai ser diferente é o quê? É a capacidade de armazenamento de água para cada tipo de textura, né? Então, eu sei que em 10 kPa eu estou em capacidade de campo, tanto no solo arenoso quanto no solo argiloso. A diferença dos dois qual que é? É a capacidade de absorção. Se num solo arenoso a gente tem uma caixa d'água de 5.000 litros, no solo argiloso eu teria uma caixa d'água de 10.000 litros. Então, a faixa de tensão é a mesma, mas a capacidade de armazenamento que difere, tá? Não sei se alguém notou, mas esse gráfico só tem um pequeno erro, que é aqui no ponto de murcha, que na verdade não é 100 e não é 300, né? Na verdade que é 1.000, 1.500 e 3.000, tá? Mas esqueça um ponto de murcha, lembra que não interessa pra gente. Então, falando em capacidade de campo, eu tenho aqui as faixas, né, de tensão. Então, se eu estiver trabalhando com um tensiômetro, essas são as faixas de leitura que serão o meu parâmetro no campo, tá? Entre 10 e 30, tá? E alguns cuidados que os senhores devem ter quando estiverem trabalhando com gotejamento ou com aspersão, tá? Qual que é? A taxa de aplicação dos sistemas são bem diferentes. Então, se você está com um sistema de gotejo, é necessário que você trabalhe com faixas de tensão mais próximas de 10. Então, você estabelecer aí 10, 15, 20 como o seu teto, tá? Porque se você deixa estamos falando de irrigação plena, tá? Esqueçam a parte de estresse hídrico, desses manejos específicos. Por quê? Se você deixa essa tensão do solo subir demais, como a taxa de aplicação de um sistema de gotejo é muito baixa, você demora muito para baixar essa tensão,
tá? Então, não é interessante fazer isso, tá? Você demora muito para colocar esse sistema, deixar as raízes num ponto mais confortável. Agora, quando você trabalha num sistema por aspersão, que a taxa de aplicação é maior, você pode se dar o luxo de deixar essas tensões ultrapassarem essa faixa, porque com uma simples irrigação você já consegue baixar essa tensão para um nível ideal. E quando você está trabalhando com ΔT, aqui a gente tem as porcentagens, né? E a gente sabe que, vamos supor, se o máximo de retenção no arenoso é de mais ou menos aqui 20%, eu posso deixar decair até mais ou menos 12%. Então, você vai monitorar a irrigação sempre nessas faixas entre 12% e os 20% disponível, tá? Lembrando que esse monitoramento deve ser diário. Caso você não possua um equipamento desse automatizado, você pode estar utilizando equipamentos manuais aí, que são extremamente acessíveis e não tem um custo elevado, tá? Em questões de quando a gente deixa um ambiente muito seco, lembra lá que eu falei? A gente deixa um ambiente muito seco, não tem água disponível e a água vai interferir na minha taxa de carboxilação. Reduzindo a taxa de carboxilação, reduzo fotossíntese, reduzindo fotossíntese, reduzo produtividade. Mesma coisa com excesso, tá? Se a gente tem excesso, a gente tem uma baixa atividade radicular. Então, eu tenho aí falta de oxigenação das raízes, então pode trazer diversos problemas, o que também não é favorável para questões de produtividade. Então, essas ferramentas estão aí para ajudar a gente a manejar a irrigação, para estar extraindo e otimizando sempre o máximo da lavoura. Aqui só alguns exemplos de como que funciona um gráfico de tensiometria. Então, perceba que aqui eu tenho um tensiômetro de 20, um de 40 e um de 60. Aqui eu tenho... essa aqui é uma área de café, tá, pessoal? Só para ilustrar melhor. Então, vocês percebam que o tensiômetro de 60, que é vamos dizer, o tensiômetro de 60 é o dedo duro, né? Eu não quero colocar umidade a 60 centímetros numa área de café arábica. Não preciso, porque eu sei que boa parte, que 80, 90% do volume radicular que eu quero atingir está aí nos 40 centímetros de profundidade, tá? Está entre os 20 e 40 centímetros de profundidade. Então, eu manejo dessa maneira, tentando fazer com que o tensiômetro de 20 fique sempre próximo da capacidade de campo, né? O de 40, tentar fazer com que os dois andem juntos, e aqui vocês podem observar, nesse exato momento em que todos caem juntos aqui, e até o de 60 caiu, isso aqui foi um fenômeno, foi um evento de chuva, né? Então, um evento de chuva que a gente já não tem controle, acaba umedecendo demais o solo e a água acaba indo até para a profundidade, tá? Esse é um gráfico de tensiometria. Aqui um gráfico de ΔT já é um pouco diferente, né? Aqui já, imagina que aqui eu tenho um solo com 8% de volume disponível, eu faço uma irrigação, então foi para 14%, depois secou um pouco, depois aqui nesse momento ele fez uma outra irrigação, elevou o volume para quase 18%, depois secou, depois ele fez outra irrigação, e assim ele vai manejando, sempre tentando manter naquela faixa, igual no gráfico que eu mostrei. Algumas imagens para os senhores. Eu trouxe aqui uma imagem, né, de um projeto de uva, um projeto que eu já acompanhei, eu sei que é uma cultura comum para vocês aí. Alguns detalhes de projeto de uva que vocês podem perceber que, nesses casos, o gotejo necessita ser suspenso, tá? Então, aqui a gente tem toda essa estrutura de espaldeira e aqui os gotejadores suspensos, né, para facilitar os tratos culturais. Nesses projetos em que o gotejo está suspenso, a gente tem que ter bastante cuidado com o encaixe dos tubos gotejadores. Acho que eu tenho uma outra imagem aqui que vocês podem ver que nós temos várias presilhas, né? A ideia dessas presilhas é fazer com que o gotejo esteja sempre alinhado com o arame de sustentação e evitar formação de barrigas, né? O que é essas barrigas, né? Quando a gente tem muito calor, acaba que a mangueira, os tubos gotejadores, eles começam a ceder, e aí a gotícula que está saindo aqui, ela acaba percorrendo essa barriga e cai onde não deveria, né? Então, é essencial que a gente trabalhe com muitas dessas presilhas. Essas presilhas, além de darem sustentação para os gotejadores, fazendo que eles fiquem fixos nessa posição, essas presilhas também funcionam como barreiras para as gotas, né? Porque por mais que chegue a formar alguma barriga, essa gota vai até essa presilha e dali ela vai cair no ponto que deve, tá bom? Então esse é um detalhe bastante bacana de projetos de irrigação para cultivo de videiras aí que a gente tem que ficar atento. Aqui é um projeto também de videira aqui no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, seguindo o mesmo padrão, vocês podem ver. Aqui já é num sistema de espalda diferente, se eu não me engano,
O nome desse sistema é enlatado, não sei se vocês conhecem como outro nome aí, mas eu conheço como enlatado, né, que ele é todo fechado. Vocês podem perceber que aqui o gotejo está um pouco mais suspenso. Nessas regiões, pessoal, desses projetos de uva, a gente está falando, irrigados, claro, a gente está falando aqui de produtividades de 20 toneladas por hectare por ciclo, tá bom? Essas são produtividades médias desses projetos irrigados, tá bom? Falando em uva de mesa, tá? Uva de mesa. Na região do Nordeste tem uma particularidade interessante que eles conseguem fazer 2 ciclos, então a gente está falando aí de 40 toneladas por hectare. Aqui é um projeto de Tifton para feno, tá? Esse é um projeto aqui de gotejo subterrâneo. Essa área aqui teve um resultado aí, eles conseguem está fazendo aí 7 cortes por ano, com uma produtividade aí de 7,2 toneladas por hectare, tá? É um projeto muito bacana. No caso desses projetos para pastagens, nós temos tantos projetos para feno, onde a gente não tem entrada de animais na área, quanto também tem os projetos em que ocorre a entrada de animais na área, tá? No caso aí de projetos que tem entrada de animal, é claro que são projetos de pastejo rotacionado e exige também toda uma estratégia de manejo de irrigação, tá? Então, mas não tem problema com compactação e tudo mais? Não, existe toda uma estratégia de manejo para que os animais nunca entrem nas áreas com irrigação em funcionamento, tá bom? Se vocês tiverem depois aí mais perguntas, a gente pode estar conversando um pouco mais sobre esse tipo de projeto, tá? Aqui um exemplo da instalação, vocês podem ver, ó, o tubo gotejador aqui, é um tubo gotejador específico para ser enterrado, claro, e aqui ele está numa profundidade de mais ou menos 20, 25 centímetros, tá? Lembrando que nesses projetos subterrâneos, tanto para pastagem quanto para grãos, a gente está falando de área total. Então, aqui não é diferente da concepção que eu disse antes da irrigação em faixa de plantio, aqui é em área total. Então, independente do espaçamento que o produtor vai utilizar, independente da cultura, vai atender porque a irrigação é em área total. Aqui é um projeto no oeste da Bahia para algodão. Esses gotejadores aqui, vocês podem ver os tubos gotejadores, estão espaçados aqui a 80 centímetros, tá? 80 centímetros e de profundidade, 20 centímetros de profundidade. Projeto de algodão. As áreas de algodão aí, as produtividades estão numa faixa de 400 a 460 arrobas por hectare, tá? Estamos tentando aí chegar aos 500 arrobas ou até ultrapassar as 500 arrobas por hectare, mas são produtividades bem expressivas. Aqui uma outra foto de algodão. Aqui uma foto do implemento de instalação, o implemento que faz o enterrio desses tubos gotejadores. No caso, esse aqui é um implemento de 3 linhas, então aqui a gente está vendo as bobinas, né? Então a bobina é colocada aqui no topo do implemento, ela é esticada, ela passa por um tubo, esse tubo tem um disco de corte aqui, né? Um disco para fazer a abertura, ele coloca o tubo na terra e depois tem essa parte aqui de trás que faz o fechamento e faz o acabamento do enterrio, né? Então, tem implementos com 3 linhas, tem implementos com 5 linhas, já existem implementos pantográficos também que fazem todo aquele controle de acordo com o relevo, né? Se teve um declive, se teve um aclive, o próprio implemento vai fazendo essa regulagem, tá? Um pouco de produtividades, então, né? Então, já falei do algodão, as produtividades dos projetos de soja oscilam aí entre 90 a 120 sacas por hectare, 110, fica mais nessa faixa de 100 a 110 sacas por hectare, tá? E os de milho, a gente está falando aí de 200 sacas por hectare. Já teve projetos com resultados expressivos, chegando a 280, 290, mas falando no parte mais geral, comum, são produtividades aí entre 200, 190, 200, 210 sacas por hectare. Aqui um exemplo de abertura, tá, para vocês verem. Nessa imagem a gente só fez uma abertura mesmo frontal, ou uma abertura transversal, desculpa, só para mostrar como que a água sai percorrendo, tá? Então aqui, pessoal, para vocês terem ideia, essa umidade está mais ou menos aqui a uns 2 centímetros, vamos dizer assim, né? E aí depende muito da lâmina de aplicação que vai ser jogada para fazer germinação. O ponto crítico de projetos de grãos é a germinação. Então a gente precisa entregar um projeto que seja capaz de germinar. Então a gente faz todo um teste antes naquela área para identificar qual é a lâmina necessária para que a água consiga chegar até a superfície e garantir germinação. Tanto para um projeto de soja, tanto se o produtor for plantar soja, milho, algodão,
o ponto crítico é que nosso projeto garanta germinação. Aqui já é um close da germinação, a mesma área aqui com o milho já numa fase mais avançada, né, já estabelecida praticamente, e aqui já nos finalmente aqui, pouco antes da colheita, tá bom? Bom, para finalizar, uma literatura recomendada para vocês aí, esse final de ano aí, ó, tem uns livros bons para vocês lerem, todos esses livros estão disponíveis, se vocês não conseguirem encontrar, eu posso estar passando para o professor Luciano. O primeiro deles aí é Agrometeorologia dos Cultivos, foca em agrometeorologia, voltado para todos os cultivos de interesse do Brasil, tá? Tem esses outros dois aí, que são em inglês, que falam muito fazem muita relação com essa parte climática e a lavoura, tá? Tem um livro Qualidade da Água de Irrigação, que é um livro da Embrapa, é um livro bem bacana também, está disponível na internet. E o Manual Internacional de Fertilidade do Solo, que é bastante bacana também, traz muita informação legal, e acho que vocês vão tirar um aproveitamento bom aí dessa literatura aí. Tem bastante coisa legal. Bom, pessoal, é isso. Espero não ter ultrapassado muito tempo. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas... Ok, Igor. O professor Dewander também já está aqui conosco. Vou interromper o compartilhamento. Acho que eu não passei muito do tempo não, né? Porque a gente começou um pouco depois, e se eu não me engano, meu tempo máximo era até 8h30. Igor, vou te falar, você não passou do tempo, mas o tempo passou rápido, viu? Quando a informação é boa, quando o bate-papo ele mostra aí uma realidade, mostra uma novidade, a gente vai acompanhando, e quando bate o olho no relógio aí já passou uma hora rapidinho, né? Eu acho que um assunto que traz toda uma dinâmica, traz todo um cenário, né? Muitas tecnologias, conceitos importantes. O que você trouxe hoje falando que a irrigação ela não pode mais ser vista como a última opção, o último assunto lá na disciplina, né, de soja, de milho, do que for. Isso é muito verdadeiro. Às vezes o produtor, ele investe, e aqui na nossa região também, o valor da terra, o capital está muito elevado. Se fala hoje, aqui sempre o balizador é o preço da soja, né? Então hoje, para você comprar um hectare de terra, base no soja, você vai pagar mais de R$100 mil o hectare. E aí um sistema de irrigação entra dentro da propriedade, aumentando talvez lá 20, 30, 40% a produção, sem precisar aumentar a área, melhorando apenas a eficiência, né? Sim. Então é uma realidade que está presente aqui também. Também, professor Dewander, você gostaria de deixar algumas considerações? Enfim, depois eu tenho anotado aqui algumas questões que eu gostaria até de dialogar um pouco mais com o Igor, e a gente pode ver se tem alguma pergunta aí do pessoal que nos acompanhou também. Primeiro, então, gostaria de agradecer ao Igor e à Netafim pela disponibilidade de estar aí junto conosco, nos trazendo esse banho de conhecimento que a partir de sistemas de irrigação, temos que falar de irrigação, né, não nos deparar apenas com a exigência pelo sistema quando a gente está vivenciando uma estiagem, mas sim se precaver, reduzir o risco, né? A gente tem uma economia baseada na agricultura, a nossa região ela é extremamente agrícola, né? Então nós temos visto aí esta crescente em pensar em irrigação, né? A gente viu aí pelos números que o Igor trouxe ainda baixo índice de aplicação, muito porque acredito ainda que seja uma barreira cultural que a gente precisa vencer, né? Os professores aí comentaram, Luciano, Igor também é mestre do assunto aí pra gente, que tem-se uma visão ainda um pouco antiga, né, de que se não depender de irrigação, melhor não fazer, né, mas a gente está vivenciando aí um contexto cada vez mais de ganhos a partir da irrigação, de popularização dos sistemas, e aí a gente conta com empresas de destaque no setor, por exemplo, a Netafim, que vem facilitando para que o agricultor, independente do porte, venha instalar sistemas de irrigação, né? Então, está popularizando, e o meio acadêmico,
então faz esse meio de campo para mostrar para a comunidade que a gente precisa e deve considerar a aplicação de irrigação, né? Então, nós temos aí uma série de elogios para a palestra, nossos acadêmicos estão aí nos encaminhando, reportando parabenizações aí ao Igor, excelente didática aí de trabalho aí com todos. Da minha parte, Luciano, acho que posso transmitir aí para ti a palavra para os questionamentos, mas já de antemão agradecendo por todo esse conhecimento aí que a gente faz o princípio na sala de aula, mas sempre ouvindo ainda mais de técnicos que estão no mercado de trabalho, a gente fortalece esse conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente. De fato, Igor, o pessoal tem comentado aqui, muito boa a palestra, e é isso, às vezes a gente precisa interagir mais com esses cenários, com essas diversidades culturais, e eu acho que você aí tem uma experiência, não sei se a região tem solos que são um pouco mais arenosos, talvez, solos mais leves, nós aqui com solos mais argilosos, já tivemos algumas experiências com irrigação que também esbarraram nisso, né, porque tem solo aqui com 70% de argila. Nossa! Então, a gente fala de uma irrigação subterrânea, né, eu sempre questionei isso, olha, até que ponto que tudo funciona, né, então eu acho que uma primeira luz que você nos trouxe, a gente testa as áreas, isso é importante, né, porque é um projeto que não é para uma safra, é uma vida aí que pode estar em cima desse projeto, então isso é muito bacana. Eu sei do profissionalismo e da qualidade da Netafim, e eu gostaria só de discutir alguns pontos que eu sei que estão na moda na irrigação, e a irrigação subterrânea permite muito bem isso. Você falou do drip protection, esse conceito, né, o pessoal talvez pensando que é algo extremamente distante, né, mas nada mais é do que uma ótima oportunidade de usar ferramentas que estão aí no mercado, como os produtos biológicos, né, um tricoderma, algo nesse sentido, que você consegue colocar lá no sistema radicular, consegue colonizar ali o sistema radicular. Mas também, eu acredito que muitos tenham dúvidas de como que funcionam, né? A gente não vai, talvez, entrar tanto nessa parte técnica, mas um gotejador, né, um emissor, ele tem uma tecnologia, ele precisa ter toda uma engenharia para controle de pressão, vocês têm a questão da autocompensação. Eu gostaria que você falasse um pouco da tecnologia que está nos emissores da Netafim. Como que é esse estudo? Eu fui doutorado em São Paulo, e lá o professor Frisoni trabalhava muito com testar, ele testava muito emissores e estava tentando descobrir, inclusive, qual era a metodologia mais apropriada, porque qualquer coisinha já começa a dar problema no emissor, ele tranca muito fácil, né? Uhum. Então, o sistema de filtro que precisa ser muito bem elaborado, muito bem... Como que vocês estão vendo isso hoje? Tem alguma tecnologia, algo diferente no emissor? E se a Netafim já está trabalhando com os tubos, o pessoal tem usado vários nomes, né, mas tem uma linha de material que não usa mais emissor, que seriam os tubos que fazem uma passagem de água ao longo de todo o tubo, como se fosse uma membrana ou algo assim, trocando água com o solo. É um material que eu vi eu já tive o contato, ele é uma espécie de tubo, né, uma fita, porosa, né, e aí algumas técnicas lá que fazem com que a água saia de dentro do tubo, vá para o solo, enfim, não sei se a Netafim já está trabalhando com isso. Como é que você enxerga essa questão dos emissores também? A Netafim, desde quando ela começou com o primeiro gotejo, que eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o primeiro gotejo, mas ele era desse tamanho, assim, devia ter uns 15, 30 centímetros, né? E aí, o que o cara fazia? Ele fazia uma mangueirinha que ia lá dando várias voltas para fazer com que perdesse pressão e conseguisse gotejar. E aí, com o passar do tempo, quando veio o plástico, ela foi trabalhando com vários tipos de gotejadores. A Netafim já teve gotejador integrado, já teve gotejador de tudo quanto é jeito, e hoje chegou nos que vocês conhecem como chama de pastilha, né?
nos emissores, nos drippers. Esse aí que você está falando, eu já ouvi falar. Eu não sei se a Netafim está trabalhando em algo parecido, tá? Porque o pessoal de desenvolvimento fica em Israel, e é um pouco assim, aparecemos com um produto, tá aqui, ó. Então, esses caras podem aparecer a qualquer momento com algo parecido com isso que você está falando, tá? Mas sobre questão de tecnologia por trás dos emissores e o que você falou com relação a problemas de entupimento, correto? Essa questão é extremamente crítica, tá? Existem muitos cuidados e orientações que os produtores devem seguir à risca, tá? Eu sofro muito isso aqui na minha região, porque aqui a qualidade da água dos projetos de irrigação são muito ruins, Luciano, bem ruins mesmo. Então a gente trabalha, nós temos todo protocolos de limpeza através de produtos químicos, tá? Primeiro tem os protocolos de limpeza através de produtos químicos, que aí a gente trabalha com produtos tais como os cloro, peróxido de hidrogênio e ácidos, tá? Na parte de ácidos, já para limpezas mais drásticas, tá bom? Mas esses são os 3 produtos básicos que a gente atua, e o que está fazendo mais sucesso, assim, com relação à questão de uso e facilidade e eficiência, tem sido o peróxido de hidrogênio. Não sei se você já ouviu falar, ou se você já trabalhou com o produto, em questão de limpeza, mas é um produto muito eficiente, tá? Essa é a parte química que a gente usa para ajudar a gente para evitar esses problemas. Outra questão é a parte física, né, que são as limpezas físicas, limpezas por arraste, que entra aí as aberturas de ramais secundárias, as aberturas dos gotejadores, PIG, que são pontos de passagem que a gente deixa logo depois da filtragem, né? A gente vai ter lá, tem a filtragem, tem o hidrômetro, e aí a gente faz um T com uma flange, e logo depois desse T vai ter uma válvula de retenção. Esse T nessa flange, a gente permite a abertura, a gente faz o fechamento manual de todas as válvulas no campo, deixo aberto só a primeira que eu quero limpar. Então eu abro essa flange na casa de bomba, vou inserindo buchas, que são buchas semelhantes a buchas de construção civil, né? Vou inserindo na tubulação, fecho tudo e ligo o sistema. Então essa bucha sai arrastando todo ou qualquer resíduo que tenha na malha hidráulica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algum procedimento desse sendo realizado, mas se você nunca viu, eu posso estar te mandando um vídeo, e é algo assim é algo muito drástico, viu? Porque abre a válvula no campo, Luciano, e assim, começa a sair água preta, cara, parece que é petróleo que está saindo daquele negócio. E a gente deixa aquilo ligado por um certo tempo, até que limpa todo, e aí a água volta a ficar toda clara, então a gente sabe que a gente está com a tubulação limpa e faz esse procedimento nos outros blocos. É claro que esse tipo de procedimento do PIG não é algo que você faz com frequência, é algo que você vai fazer uma vez, no máximo 2 vezes por ano, tá? Então, o que eu quero dizer é o que a gente tem, são esses procedimentos físicos, de abertura, de ponto, e esses detalhes de projeto. Pode parecer comum, mas muito projeto a pessoa nem coloca isso. Aí depois que a gente vai falar pro cara, poxa, mas por que o projetista não colocou um ponto de PIG aqui? Aí, coisas da concepção, né? Coisas da parte de engenharia. Então, a gente tem essa parte de física que ajuda a gente, e a gente também tem todo o conhecimento da parte química para estar orientando o produtor em quantidades, em frequências e como que faz o procedimento de limpeza. Se você quiser isso em outro momento, a gente pode até discutir sobre manutenção de sistema de irrigação, tá? Uma outra oportunidade. E a questão dos drippers, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um dripper, um exemplo de um dripper, tá? Esse aqui é um dos melhores que a Netafim tem hoje no mercado, tá? Esse daqui é conhecido como Uniram. Ele tem essa coloração marronzada porque ele é mesclado com cobre, tá? Ele é feito para ser enterrado e ele é um pouco tóxico para raízes que tentam entrar dentro do gotejador. Então esse drip aqui, nesse caso, você já deve ter visto drippers que tem uma placa de cobre, né? Só que esses drippers que tem placa de cobre, essa placa de cobre com o tempo vai se desgastando e some. No caso desse aqui, ela faz parte do material, tá? Tá dentro da matéria-prima. Então, a gente tem um dripper desse, que tem uma piscina alongada, tem um dripper que tem uma área de filtragem bem grande. Aqui eu tenho uma versão maior dele, só para vocês verem como que ele é, tá? Então, você tem um dripper com área de filtragem muito grande, com uma piscina alongada para evitar a intrusão radicular. Aqui você pode até ter uma intrusão radicular num dripper desse. A pressão aqui na piscina é 0, então a raiz pode chegar a entrar aqui dentro, mas o ponto de acesso dela, o ponto que a raiz entraria seria mais ou menos aqui, tá? Aqui sairia a gota de água. Então a raiz, quando ela entra, ela começa a enovelar aqui de forma circular, ela não pode chegar aqui, tá? Mas aí existe todo um protocolo de aplicação de um herbicida específico,
tá? Em quantidades e em frequência para cada cultura, existe esse protocolo. Então, essa questão de raízes para a gente não é um problema. Eu não sei se eu consegui responder todas as suas perguntas, mas é mais ou menos isso. Excelente. E como é que vocês trabalham aí? Eu sei que depende muito da condição de solo, né? Nós aqui, gotejo, nós temos muito gotejo em superfície, né? Pensando videira, alguma coisa na olericultura. Como é que vocês manejam a questão de salinização? Não sei se chega a ser um problema para vocês. Nós aqui temos um outro detalhe, você falou da água, nós temos muito carbonato de cálcio aqui na água, então... água dura. Você instala aí dentro de um ano, você já vai ver toda a saída do emissor, ela está começando a acumular os sais, carbonatos, enfim. Então é importante até essa dinâmica de protocolo de limpeza, né? Mas com a salinização, como é que vocês têm conseguido trabalhar? Ela é comum ou não? Não é comum um problema para a gente salinização aqui na minha regional. É um problema comum para um colega meu que atua na região Nordeste, tá? Se você quiser, depois aí a gente pode estar até marcando um bate-papo com ele para ele estar esclarecendo um pouco mais as práticas que ele utiliza lá. O que aqui a gente faz, que eu já tive projetos aqui, um projeto de banana, em que o irrigante tinha uma água muito salina. Mas no caso você está falando salinização da água ou do solo? Do solo. Do solo, tá. O que a gente faz aqui, Luciano, o que a gente costuma trabalhar, em boa parte dos projetos, são com extratores de solução, tá? Não sei se você já viu esses extratores, mas em boa parte dos projetos aqui nós atuamos com extratores de solução, instalamos eles nas mesmas medidas que os tensiômetros e fazemos uma leitura bastante frequente dessa solução. Então vai lá, o cara faz o vácuo, né, com aquela seringa, essa solução é absorvida pelo extrator e depois a gente extrai essa solução, vai com o condutivímetro e detecta se as faixas estão aí em níveis ideais que a gente costuma trabalhar. Vou dar um exemplo aqui que banana e café, que a gente costuma trabalhar com na faixa de 1,5 milissímeros por centímetro, tá? Então a gente fica nessa faixa entre 0,8 e 1,5. Se vê que está muito baixo, a gente entra com as fertirrigações. Se vê que está muito alto, segura com as fertirrigações. No caso de solos salinos, não tenho experiência, não tenho nenhum caso de solo salino aqui. O que eu sei que eles fazem lá no Nordeste é que ocasionalmente eles fazem lâminas pesadas, tá? Não sei te dizer exatamente qual frequência, mas eu sei que tem determinadas épocas que eles fazem uma lâmina super pesada de irrigação para lixiviar uma boa parte desses sais e assim eles reduzirem os níveis de salinidade mais da parte da superfície, mais da parte ali das raízes, tá? Perfeito. Professor Luciano, vou só reportar uma questão aqui da Júlia Schneider. Ela aborda o contexto da agricultura de precisão, de tratar áreas heterogêneas de maneira heterogênea, né? Então, nesse contexto, ela gostaria de entender se a fertirrigação ou a nutrirrigação tem algo pensado nesse aspecto para a agricultura de precisão, para fazer ponderar essa quantidade de nutriente, visto que tem demandas diferentes em cada ponto, né? Ótima pergunta. Até no meu mestrado eu trabalhei muito com a parte de agricultura de precisão, mais focado em levantamentos aéreos, né, com drone, espectrofotogrametria, essas coisas todas aí. E assim, acompanhei muitos trabalhos com esses estudos de aplicação de taxa variável e tudo mais. A fertigação, os nossos equipamentos permitem isso. Você viu lá que eu mostrei na apresentação um equipamento igual aquele lá, que é um sistema injetor para fazer nutrirrigação variável e tudo mais. Só que existe um limitante, né? Porque você imagina que quando a gente faz um projeto de irrigação, vou imaginar um projeto de irrigação por gotejo, tá? Esse projeto de irrigação por gotejo, ele é dividido em setores, tá? Então eu vou ter, por exemplo, num projeto de 50 hectares, eu vou ter aí 5 setores. Vamos supor, eu posso fazer mais ou posso fazer menos. O professor aí cada um tem o jeito que gosta de trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar com muito setor, tem gente que gosta de trabalhar com pouco setor. Mas o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, eu vou ter os blocos de irrigação, certo? E dentro desses blocos, eu consigo manejar eles de maneira diferente na fertirrigação. Eu consigo tanto aplicar a quantidade de água diferente, quanto eu consigo aplicar a quantidade de fertilizantes diferentes de maneira automatizada, bem fácil, tá? Com o sistema daquele. Mas eu não consigo fazer uma taxa variável a nível de linhas de gotejo. Aí já se torna algo
bem complicado de fazer e que, se a gente fosse fazer, sairia bastante oneroso para o produtor, tá? Então, dá para ser feito desde que a gente esteja pensando em blocos. Eu posso manejar os blocos do meu projeto de maneira diferente e variável? Posso. Eu posso manejar as linhas de plantio de maneira variável? Aí não. Aí as linhas já complica por questões de projeto, tá? E custo, fica caro. Excelente. Eu acho que era essas as dúvidas que a gente tinha, né, Deuander, aqui do pessoal que nos acompanhou. Vocês têm mais algum questionamento? Senão a gente pode ir encaminhando também para a parte final. Nível de linhas de gotejo. Aí já se torna algo bem complicado de fazer e que, se a gente... Ok. Igor, eu acho que a gente conversou aqui 1h30, 1h40 já, bastante conteúdo, bastante informação, a dinâmica de palestras, de lives e tudo mais, tem nos mostrado que 1 hora aí a gente consegue trabalhar bem. Na sexta-feira, talvez, o pessoal até um pouco mais... Acho que o pessoal deve estar me xingando agora. Apertando a 1 hora para 55 minutos, mas como o assunto estava bom, eu sei que a turma permaneceu aqui acompanhando, então Legal. Que a gente possa ter outras oportunidades assim, Igor, de fazer essa interação de conhecimento. Para que você saiba, nós tínhamos a previsão para esse ano, a professora Thaís, que nos acompanha, a coordenadora do curso, estava organizando até uma expedição para que algumas turmas fossem visitar partes aí da agricultura do país, o Cerrado, enfim. Quem sabe 1 hora dessa a gente chega aí na Bahia também para poder conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês desenvolvem. Mas nesse momento, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo aqui, né, Deuander, de mostrar para a turma a importância da irrigação, mostrar toda a diversidade de oportunidades, de sistemas. Vejam que nós não falamos de pivô central, não falamos muito de aspersão, ficamos na localizada e já deu uma noite aí de assunto de pauta. Então, é uma atividade que eu particularmente gosto muito, porque eu sei que o agricultor tem retorno, é garantido. Poucos investimentos que o agricultor faz que conseguem gerar a receita e o retorno que a irrigação dá. Então, vale a pena essa reflexão para nós, o momento que a gente vive aqui. A agricultura tem se intensificado, a Júlia, que estava participando conosco aqui, trabalhou com a questão da agricultura de precisão, sei que muitos investem em solo. Compartilhando algumas informações, eu senti muita falta disso durante a minha graduação, e eu acho bacana, eu acho que é isso mesmo, eu acho que esse é o caminho certo, tá? Luciano, você tem o meu contato, cara, eu estou completamente disponível para o que vocês precisarem. A gente queria bater um papo de manutenção, queria bater um papo de outras coisas, foca mais um pouco em questões de aspersão. São sistemas que eu não lido muito na minha região, mas a gente tem informação sobre isso também, tá? Espero ter feito aí ter apresentado de uma maneira um conteúdo que vocês tenham gostado, aproveitado pelo menos um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Questões de visitação, nós temos projetos por todo o Brasil, você sabe. Se vocês um dia quiserem visitar um projeto mais perto de vocês, Cerrado, ou qualquer outro projeto, no Paraná, tem um projeto muito bacana de arroz aí no Rio Grande do Sul, por gotejo subterrâneo, não lembro agora a cidade, tá? Mas entre em contato com a gente, que alguém vai receber vocês lá, vai mostrar, vocês vão poder ver a tecnologia em campo. Cara, a gente está aberto para isso aí, só contar com a gente que estamos aqui também. Beleza? Obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, boa noite a todos. Então, muito obrigado ao Igor, te parabenizo aí pela palestra esclarecedora que teve aí junto conosco. Corroboro aí com a posição do professor Luciano, que o assunto não se esgota muito ainda do que se falar em irrigação, e contaremos com toda certeza, então, com o Igor, com a Netafim, né? O Cesurg tem muito orgulho em ter parceria com empresas que visam potencializar as ações no meio agrícola, se preocupando com o caráter sustentável dessas ações, com a rentabilidade financeira, né? Então, é uma visão de futuro
né, que a irrigação, ela traz já na essência, mas esse futuro está exigindo que seja cada vez mais próximo, né? A gente precisa expandir, então, o nosso olhar para essa temática. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, em nome do CESURG, do Colegiado do Curso de Agronomia, a todos os nossos acadêmicos, também aos profissionais que estão aí nos prestigiando, estudiosos, estudantes aí da área, né? Temos aí uma audiência sempre muito interessante, um público bem diverso, também muitos agricultores que nos honram aí com acompanhando essa temática, já planejando no seu empreendimento agrícola, né? Então, agradeço a todos, faço então, em nome do CESURG, o encerramento desse evento e esperamos aí, ansiosos já para o próximo. Deixo um abraço a todos, boa noite e até mais.